No encontro passado, nós começamos falando que o assunto da divina providência começava a adquirir uma conotação, digamos assim, mais misteriosa, emblemática, problemática no sentido de que um elemento precisava ser acrescentado nesta dinâmica da ação de Deus na história, que cuida de todas as coisas, de todos os acontecimentos, de todas as pessoas, que é o elemento da oração. E hoje nós vamos dificultar mais ainda, no começo do nosso programa, do nosso encontro, para nós começarmos a mergulhar nesse universo vastíssimo da relação entre a iniciativa providente de Deus, que cuida de tudo, e a liberdade do homem, quando decide, quando reza, quando suplica, ou seja, o homem que intervém, por assim dizer, na ação da providência divina, não para modificar nada em Deus, porque em Deus ninguém pode alterar, ninguém pode modificar o eterno plano de Deus, a sua eterna vontade. Por outro lado, e pode parecer paradoxal, a oração interfere sim na história. A oração é capaz de mudar, não algo em Deus, mas mudar a história, que por sua vez está nas mãos de Deus. Então vamos sistematizar a problemática nesse nosso encontro, dizendo: Deus é providente e sua providência é universal e é infalível. O que significa dizer que a providência de Deus é universal? Ela se estende a todas e a cada uma das criaturas, desde a mais insignificante, se é que se pode falar assim, vamos dizer, não insignificante em comparação com o homem, sim, uma ameba, um vírus, um protozoário, um ser vivo, minúsculo, microscópico, até o homem. A sua providência a providência de Deus não exclui, mas inclui todas as criaturas, todos os seres, dos maiores aos menores, dos mais simples aos mais complexos. Isso significa providência universal de Deus. E providência infalível, ela é sempre eficaz, mesmo quando os acontecimentos humanos parecem indicar uma falência do esforço do homem, da oração do homem, quando até parecem triunfar o mal com todas as suas manifestações, as injustiças, as mentiras, as falsidades, as perversidades, a providência divina é eficaz. Porque no âmbito de Deus, na dimensão de Deus, na vastidão de Deus, nós que não conseguimos abarcar esse mistério infinito, que ultrapassa o tempo, antes é o Senhor dele, não conseguimos avaliar. Por exemplo, dou um exemplo simples. Aqui prevaleceu a mentira, aqui prevaleceu a injustiça, ali houve uma chacina, ali vidas foram dizimadas, ali prevaleceu o embuste e perdeu a seriedade, ali triunfou a desonestidade, ali perdeu a honestidade. Alguém pode dizer: aqui a providência divina não agiu, aqui a providência divina foi derrotada, porque aqui o triunfo foi do mal, aqui o triunfo foi da injustiça, com qualquer que seja a sua modalidade. Nós analisamos os problemas, as situações, os dramas da história, numa ótica muito restrita, mas é preciso inserir isto num mistério que não conseguimos abarcar, uma realidade que nos ultrapassa. Qualquer, portanto, lógica, qualquer conclusão, qualquer ilação, qualquer suposição que pareça indicar, transparecer a derrota de Deus, o fracasso de Deus, não o seu triunfo,
pode, sem dúvida alguma, indicar uma visão muito restrita da história. Mesmo, eu repito, e ainda não tratamos desse evento horroroso de 1939 a 1945. Isso, de fato, é um desafio tremendo para a nossa fé na providência. Afinal de contas, 55 milhões de pessoas mortas não são 50 mortos, nem 50 mil mortos, nem 500 mil mortos. São 55 milhões de mortos, pelo menos. Bem, apesar disso, se nós sustentamos que a providência divina é universal e é infalível, se a providência divina abarca todos os tempos e todos os acontecimentos da história, e se esses acontecimentos já estão por ela, isto é, pela providência divina, previstos, para que serve a oração? Outra pergunta. Se a oração serve para alguma coisa, poderiam os nossos pedidos apresentar alguma coisa a Deus e fazê-lo mudar do seu eterno desígnio exatamente a Ele que diz de si mesmo? Por favor, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós não sois ainda um povo extinto. Eu sou o Senhor e não mudo. Ora, se a oração pede para alguma coisa mudar, e todas as coisas estão no plano de Deus, que as conhece eternamente, e que já sabe o que vai acontecer, para que pedir a Deus alguma coisa? Eu estou perguntando, por favor, não estou negando. É uma pergunta, digamos assim, pedagógica, porque a resposta a gente vai dar daqui a pouco. Mas a pergunta é feita para deixar todo mundo em suspense. Bem, então, se nossa oração vai àquele que não muda, vejam bem, eu sou o Senhor e não mudo. Então, para que pedir alguma coisa a Ele? Se Ele já sabe de tudo o que vai acontecer, se tudo o que vai acontecer já é do seu conhecimento. Ora, a inutilidade da oração, ou seja, se nós não conseguimos alterar nada em Deus, porque Ele já sabe de tudo, já conhece tudo, a oração seria inútil, talvez, porque com ou sem ela, acontecerá infalivelmente o que Deus determinou que sucedesse. Ou seja, nós estaríamos caminhando para um fatalismo. O raciocínio do fatalista é esse. Não é um raciocínio correto, por favor. Deus já sabe de tudo. Deus conhece tudo o que vai acontecer. Logo, não há sentido rezar para pedir a Ele para mudar alguma coisa. Então, vamos cruzar os braços. Ora, isso significa que o que acontecer, seja o bem, seja o mal, seja desgraça, seja felicidade, é porque tinha que acontecer, porque estava escrito nas estrelas, porque já estava no plano de Deus. Então não podemos interferir em nada. Tudo o que acontecer será a vontade de Deus. Epa! Assim não. Desse jeito não. Dessa forma não. Não. De maneira alguma. Mas antes de buscarmos as respostas a essas questões, vamos antecipar a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por causa dessa passagem, já tira de campo qualquer mentalidade nesse sentido, qualquer lógica fatalista, qualquer pensamento que diga é perdido rezar, é desnecessário rezar, é perda de tempo rezar. Jesus não disse isso. Por favor, Mateus capítulo 7, de 7 a 8. Vamos ler bem devagar. Então, esta frase de Jesus precisa ser citada por vocês todos com o devido respeito a uma pessoa que eventualmente venha a
alegar esse argumento. Ou seja, eu não rezo justamente porque eu respeito Deus, porque eu não quero incomodá-lo. Por incrível que pareça, eu já ouvi alguém dizer uma coisa dessa. Não, eu não vou rezar a Deus para... Ele está incomodado demais com muita coisa. Eu não quero incomodar o coitadinho. Chama Deus de coitadinho, diz que não vai incomodá-lo, enfim, como se Deus fosse, não sei, se um servidor público atarefado com uma fila de gente ali para atender todo mundo, e o coitado está estressado de ouvir reclamação, como se Deus fosse uma criatura. Não, isso não pode de forma alguma. A ordem do Senhor Jesus é exatamente o contrário. Todos juntos? Mateus 7, de 7 a 8. Pedi, buscai e achareis, bateis e será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrirá. Parece que o texto é tão claro, é tão evidente que dispensa comentário. São 3 verbos que denotam exatamente esta ideia. Deve-se pedir a Deus, deve-se buscar em Deus, deve-se bater na porta de Deus. E pronto. Agora depois vem a motivação. Se você pedir, vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai ser aberta para você. Bem, então, as objeções acima formuladas, essas objeções que eu coloquei no início do nosso encontro, elas se baseiam num equívoco tremendo. Como se a causa primeira da eficácia da nossa oração estivesse em nós. Isto é, a oração é eficaz a Deus porque eu peço. Mas Jesus não disse, todo aquele que pede, recebe? Sim, recebe, mas não porque o mérito é dele. É preciso ver onde está a eficácia da oração. É claro que a oração supõe um pedinte. Mas é preciso analisar não apenas o pedinte que está a pedir, mas o que ele pede. E como ele pede? Vamos pegar o exemplo do filho que se dirige ao pai. O pai que conhece, que sabe o que é bom para o filho. O filho pede ao pai. Ocorre que o pai julga que aquele pedido não é conveniente, não é para aqui, não é para agora, não vai contribuir para a felicidade do seu filho e nega o pedido. O mérito, então, não está no filho que pede, mas no pai que nega. O mérito supõe como se pede e o que se pede, não quem pede. Portanto, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. Vamos ao texto. Todos juntos? A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Tudo o que pedirmos. Então nós temos aqui pedintes. Mas pedintes que, para que a sua oração seja meritória por completo, não é suficiente pedir, mas pedir aquilo que é conforme a sua vontade. Então, o filho pede ao pai aquilo que o pai considera que é vontade dele conceder ao filho. Então, o filho pede ao pai, o pai atende. Agora respondam, o pai atende somente porque o filho pediu? Ou atende ao filho porque pediu aquilo que é a vontade do pai? Ficou claro? Ficou claro? Cuidado, então, para nós não pegarmos fora do contexto a frase de Jesus: pedi e recebereis, buscai e achareis,
batei e a porta se vos abrirá. Eu costumo dizer que nesse versículo nós temos 3 verbos transitivos diretos sem os respectivos objetos diretos. Jesus não disse, peça o que você quiser, que você vai receber o que você quiser. Peça o que você quiser, peça, verbo transitivo, direto, o que você quiser, objeto direto. Na frase, peça o que você quiser, nós temos um objeto direto bem claro. Mas a frase de Jesus foi, pedir. Não disse o quê? E recebereis. Também não disse o quê? Buscai. Não disse o quê? E achareis. Não disse o quê? E batei e a porta se vos abrirá. Bater não é transitivo direto, e a porta, abrir a porta também não é transitivo direto, mas é uma outra manifestação de um desejo de que nós nos dirijamos a Ele para que as portas do céu se abram para nós. E mais para frente a gente vai ver, se Jesus não disse, aqui pedi e recebereis, buscai e achareis, o objeto direto, em outra passagem, ele diz, tudo o que pedirdes em meu nome, vos-lo concederei. Aí é mais claro. Aí é mais claro. João 14, de 13 a 14, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vos-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vos-lo farei. Então aqui nós já temos algo claro. Só que Jesus coloca uma condiçãozinha. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome. Esse é o diferencial. Aqui está a questão. A oração infalível, que obtém tudo de Deus, que consegue tudo de Jesus. Tudo que você pede a Ele, você consegue. Mas cuidado, em meu nome. O em meu nome não significa dizer que a pronúncia dessa expressão precisa ser dita. E uma vez feita, essa exigência já está atendida. Logo você vai receber. Assim seria até esdrúxulo. Ó Senhor, eu quero que todos os meus inimigos morram, diz alguém desavisado e ainda acrescenta, eu te peço em nome de Jesus. Assim não. Mas o que é isso? Você está pedindo algo, primeiro, que não é de acordo com a vontade de Deus, que os inimigos morram. E ainda tem um disparate de, em cima desse versículo, acrescentar, eu te peço em nome de Jesus. Portanto, eu vou conseguir trato de me atender. A coisa não é assim, absolutamente. O em meu nome, seja no versículo 13, está lá, em meu nome. O que pedirdes ao Pai, em meu nome. E qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, no versículo 14, eu vos-lo farei. Então, precisamos entender bem o que significa pedir ao Pai em nome de Jesus. Quando é que nós estamos pedindo em nome de Jesus? E quando é que não estamos pedindo em nome de Jesus? Ainda que não pronunciemos, ainda que jamais venhamos a pronunciar essa expressão em nome de Jesus. Se bem que na liturgia da Igreja Católica, as orações da missa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A Igreja, na oração da coleta, antes da primeira leitura, da oração do ofertório, por Cristo nosso Senhor, não é? Por Cristo nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus, etc. Por meio de, em nome de, com a autoridade de, pois bem. Mas isso é mais para frente, não vai ser agora. Nós vamos explicar com a ajuda de Santo Agostinho, que é magnífico ao explicar qual é a oração feita em nome de Jesus
E ela é uma oração infalível. Uma oração que não falha nunca, uma oração que consegue absolutamente tudo. Então, depois dessa introdução, nós vamos mostrar nos próximos programas, hoje e nas próximas aulas, primeiro, que a oração ela está fundamentada na divina providência. Depois, a oração é um culto tributado à divina providência. E terceiro, a oração coopera com a divina providência. O verbo cooperar, etimologicamente, co significa com, opus é obra, operare é agir, é obrar. O homem colabora com a providência. Não como concorrente no sentido da língua portuguesa, mas de alguém que está no concurso. Eu explico. Deus concedeu à oração, ao orante, a capacidade, o poder, a prerrogativa de colaborar com a providência. O mérito é de Deus providente. O poder é de Deus providente. Mas esse poder, Ele quis conceder parte dele àqueles que rezam, para que a providência, que é autônoma, que é soberana, que não precisa em absoluto de nada nem de ninguém, triunfe. Mas essa providência, que não precisa de nada nem de ninguém, concedeu por benevolência a quem reza a capacidade de cooperar com ela. Vamos então um pouquinho mais para frente. Alguns encaram a oração de forma errada, como se fosse uma força cujo princípio estaria na pessoa que reza. Não, olha, eu vou rezar porque eu vou conseguir, eu vou obter, eu tenho méritos, porque a força está em mim, porque a graça está em mim, porque o mérito está em mim. É errado. Então, nesse pensamento errado, a oração seria uma espécie de persuasão, por meio da qual nós conseguiríamos dobrar Deus ao nosso querer. Não, eu estou rezando, seria mais ou menos assim, vejam que pensamento esdrúxulo. Não, Deus tem um pensamento lá, o pensamento dele, aí eu vou rezar, para convencê-lo a mudar de ideia. Então Deus seria uma espécie de uma pessoa que não está muito segura daquilo que vai fazer, e ouvindo a gente, mas é interessante, esse rapaz está rezando, eu estava pensando em fazer isso, não, você me convenceu, meu filho, eu vou fazer diferente. Não é assim não, de forma alguma. A oração não é uma forma de persuadirmos Deus a mudar de ideia. Não é a oração uma forma de persuadir Deus a inclinar a sua vontade à nossa. Não, de forma alguma. Mas aqui nós, quem assim pensa, se defronta com dois postulados intransponíveis, com duas dificuldades tremendas. Quem assim pensa, infantilmente, ingenuamente, tolamente, quem acha que rezando, ele o faz para conseguir fazer com que Deus mude de ideia e faça aquilo que ele quer. O primeiro postulado é que ninguém pode apresentar nenhum pedido que ele já não tenha conhecimento desde toda a eternidade. Vamos então dificultar mais ainda, provando aquilo que eu disse. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Todos juntos, de 7 a 8. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós o peçais. Pronto.
Agora foi que complicou mesmo. Se nosso Pai do céu sabe do que temos necessidade antes que peçamos, então para que pedir? Se Ele já sabe. Complicou? Complicou. Agora vamos descomplicar, porque estamos aqui para descomplicar. Não pode ter complicação. E vamos então ao norte da África. Não, ainda não, ao norte da África não. Vamos a um autor anônimo, depois vai entrar o grande Santo Agostinho. Um autor anônimo do século V diz o seguinte: olhe bem para esse versículo, o versículo 8. Vejam a intuição desse autor. Isso há 1500 anos. Se ele conhece antes do tempo o que queremos, então não oremos para pedir a Deus o que queremos, mas para assegurar que lhe agrada o que desejamos. Eu vou repetir. Olhem para o versículo. Se ele conhece antes do tempo o que queremos, então não oremos para pedir a Deus o que queremos, mas para assegurar que lhe agrada o que desejamos. Então a gente reza, não para dizer a ele, olha, eu preciso disso, como se ele não soubesse. Ele já sabe o que queremos. Ele já sabe do que necessitamos. Ele já sabe do que necessitamos e já sabe o que é que nós vamos pedir. Mas nós devemos pedir, não para que ele saiba, mas para assegurar que lhe agrada o que nós desejamos. Ou seja, o que é que eu desejo com esse pedido? Eu desejo que tua vontade seja feita. Tu que já sabes eternamente aquilo que é melhor para mim, aquilo que é necessário para aqueles por quem eu estou pedindo, eu te peço, não para que tu saibas, mas para expressar a ti que te agrade o pedido que eu estou a formular. Mas Santo Agostinho vai ter uma outra intuição. Ele diz o seguinte, sobre esse mesmo texto, olhem para o versículo 8. Com a palavra, o grande bispo e doutor da igreja. Aspas. Não fales muito, pois ele sabe do que necessitas. Mas para evitar que alguém diga, se já sabe do que necessitamos, não restam poucas palavras, para que orar? Ele sabe do que necessitamos, que nos conceda. Porém, ele quis que orasses, para dar-te seus dons quando os desejares, a fim de que não te pareça sem valor o que te dará, uma vez que é ele mesmo quem te inspirou esse desejo. Eu vou repetir, porque aqui a intuição é profunda também. Ele sabe do que necessitamos, que nos conceda. Porém, ele quis que orasses, para dar-te seus dons quando os desejares, a fim de que não te pareça sem valor o que te dará, uma vez que é ele mesmo quem te inspirou esse desejo. Se você não deseja e você não pede, e quando você pede muitas vezes, é sinal de que o seu desejo é tremendo e de que aquilo é verdadeiramente importante, aquilo é verdadeiramente valioso para a sua vida. Uma vez você recebendo, você dará o devido valor. Isso faz parte da psicologia humana. Você precisa de alguma coisa e não faz nenhum esforço, e aquilo chega nas suas mãos. Pergunta a vocês, você vai valorizar isso? Um filho paparicadíssimo pelo pai e pela mãe. A mãe sempre fez todos os desejos do filho. O pai sempre fez todos os desejos do filho. Mas pior do que isso, antes que o filho deseje, sem que o filho jamais peça, sem que o filho faça qualquer esforço, na verdade, o filho é o rei do pedaço.
O filho é o dono da situação. Antes que o filho peça, os pais já estão dando. Os pais estão cobrindo de dádivas, de presentes, etc., o seu filho. Na psicologia humana, o que não é obtido com esforço, o que não é fruto de sacrifício, de luta, de batalha, de esforço, não é valorizado. Então vejam, pedimos a Deus, não para que Ele saiba, como se Ele não soubesse, Ele já sabe. Pedimos a Deus, na intuição de Santo Agostinho, a intuição, ela é bonita, ela é belíssima. Ele quis que você rezasse para dar para você os bens quando você desejá-los, a fim de que não pareça para você sem valor o que Ele vai dar para você. Uma vez que é Ele mesmo quem inspirou em você esse desejo. Um exemplo bem claro, rezar pela paz da minha família. A paz é um bem supremo. Ao pedir pela felicidade, pela paz da sua família, pela proteção da sua família, você está formulando a Deus um pedido, primeiro, que Ele já sabe, desde toda a eternidade, que você vai pedir. Segundo, Ele já sabe, aquilo que você pediu é vontade, no caso da paz da família, é vontade dEle. Ele já tem esse plano de conceder a felicidade para a sua família. Você não pede para que Ele saiba que você está pedindo, nem pede para que Ele saiba o conteúdo do pedido. Ele já sabe de tudo isso. Ele quer que você reze, Ele quer que rezemos. Não é para nada disso, como se Ele fosse um desconhecedor, como se Ele fosse um Deus muito ocupado com os pedidos de tanta gente. Não, veja lá, em Brasília alguém está rezando e tal. Puxa, eu não tinha pensado nisso. A ideia de um Deus esquecido, de um Deus que precisa que alguém se dirija a Ele para saber o que é que Ele vai nos dar, o que é necessário para nós, o que é importante para nós, qual é o nosso desejo. Não é absolutamente isso. Mas vamos pedir a ajuda também de São João Crisóstomo, séculos IV e V, patriarca de Constantinopla, a antiga Bizâncio, atual Istambul. Ele diz, comentando esse versículo 8, cravem os olhos. Se Ele sabe do que precisamos, por que lhe pedir, dizeis? Pedis não para instruí-lo, mas para tocá-lo, para que possais adquirir com Ele uma familiaridade divina, através do comércio contínuo que tendes com Ele em vossas orações, que vos humilheis diante dEle e que vos lembreis constantemente dos vossos pecados. Então, São João Crisóstomo já tem uma outra intuição, diferente daquele autor anônimo e diferente de Santo Agostinho. Nós não pedimos a Deus para instruí-lo. Olha, o senhor faça isso, desse jeito, tal. As ordens são estas, os vetores são estes, o dia é este, eu quero desse jeito, eu quero a aprovação do meu filho em primeiro lugar, pode ser até terceiro ou quarto, e o senhor trate de conceder, porque tem que ser nesse dia, nessa hora que meu filho já está sofrendo demais, já fez 16 concursos e não parou, então as instruções que eu estou lhe dando, ó Deus, são estas. Não rezamos para instruir Deus, Ele já sabe de tudo. Na intuição de São João Crisóstomo, para tocá-lo, para criar uma familiaridade com Ele, dirigindo-me a Ti, ó Deus, eu estou unido a Ti, mesmo não sabendo exatamente qual é a Tua vontade, mas eu estou contigo, Tua vontade eu aceito, o meu pedido foi formulado, mas seja feita a Tua vontade. E mais, isso nos ajuda a fortalecer, a consolidar
a virtude da humildade. Quem é o pedinte? É o esmolé. Rezando a Deus, nós demonstramos que somos esmoleres dele. Do mesmo jeito que um pedinte na porta de nossa casa estende a mão e diz: me dê um prato de comida, me dê um dinheiro, eu estou necessitado. E também isso nos ajuda a tomar consciência da gravidade dos nossos pecados. São Gregório Magno, Papa, séculos VI e VII, acrescenta, pedindo, olha que bonito, os homens mereçam receber aquilo que Deus onipotente determinou conceder-lhes desde a eternidade. Interessante também. Ou seja, Senhor, eu te peço o que tu já sabes que eu iria pedir desde toda a eternidade, tu já sabes do pedido que eu vou formular agora. E desde toda a eternidade, tu sabes o que é melhor para mim. Mas eu não sei o que é o melhor para mim nessa situação, neste momento em que me dirijo a ti suplicando, qualquer que seja a situação. Imaginemos a prece pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu pai, ou por você mesmo ou mesma, ou pelo seu matrimônio. Qualquer súplica que você dirija a Deus. O cristão diz: vou rezar daqui a pouco. E creio, não só porque estudei no curso bíblico, mas porque é a minha fé. Deus, desde toda a eternidade, já sabe o que é melhor para mim. Mas eu peço não para que ele saiba. Eu formulo não para que ele tome conhecimento. Ele já tomou conhecimento. Eu peço para que Deus Todo-Poderoso se digne conceder-me o que ele determinou desde toda a eternidade. E pelo fato de eu não conhecer, de eu não saber, de eu não conhecer explicitamente, peço. Peço, aí vem a intuição do anônimo, a intuição de Santo Agostinho, a intuição de São João Crisóstomo, a intuição de São Gregório Magno. Cada um deles enfoca um aspecto da oração que nos motiva a pedir a Deus, mesmo sabendo que Ele já sabe, mesmo sabendo que antes de toda a eternidade, Ele sabe do que é necessário antes que nós peçamos algo a Ele. É claro, por favor, que como estamos tratando de uma realidade, criaturas humanas limitadas no tempo e Deus na eternidade, toda essa argumentação, toda essa tentativa de explicação, todos esses argumentos de Santo Agostinho, de São João Crisóstomo, de São Gregório Magno e desse anônimo, ajudam bastante a nós compreendermos a problemática, mas permanece sempre um quê de mistério, um quê de abismo que não conseguimos abarcar, que não conseguimos esgotar. É o abismo de uma polaridade entre a criatura que desconhece qual é a vontade de Deus, mas sabe que Deus lhe deu a autoridade, Deus lhe deu o poder, Deus lhe deu o ímpeto de se dirigir a Ele com humildade e com confiança, mesmo sabendo que Deus sabe do que é necessário antes que nós peçamos. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Portanto, por causa desse versículo, eu não peço para que ele saiba. Eu peço para que se cumpra aquilo que desde toda a eternidade Deus Todo-Poderoso concedeu, dignou-se conceder-me. E que eu, pela humana fragilidade, não sei o que é. Peço, portanto, suplicando, mas sempre concluindo, eu repito a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras: todavia não se faça a minha, mas a tua santa vontade. E 1 João, capítulo 5, versículo 14, se for a vontade de Deus, Ele concederá.
Agora, nós vamos apresentar mais dificuldade ainda, mais problemas ainda, para depois desproblematizar com neologismo e tudo. A afirmação de que Deus se arrepende. Na Bíblia, Deus se arrependeu do mal que pretendia conceder a Israel e que não o fez graças à intercessão de um orante. Quem sabe quem foi o orante? Vários. Mas vamos pegar o mais famoso do Antigo Testamento, em que Deus acendeu a sua ira contra Israel e alguém rezou e depois Deus desistiu do mal que ia abater sobre Israel. Quem é essa personagem? Moisés, que subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Quando ele desceu, o povo estava em festa adorando o bezerro de ouro, que foi feito, adivinhem por quem? Nada mais, nada menos, o seu irmão Arão. E a ira de Deus se acende. Deus diz isso para Moisés: olha, deixa que a minha ira se abata sobre eles, etc. Quanto a você, eu vou livrar você, etc. E Moisés intervém. Aqui nós vamos tratar de um episódio crucial no estudo da providência divina. O Deus que se arrepende. Mas, Dom José, em Malaquias 3, versículo 6, nós não lemos: eu sou Deus e não mudo? Ora, quem se arrepende muda. Como então entender o arrependimento de Deus? Não é bom complicar? Compliquemos para depois descomplicar. Então, vamos agora ao livro do Êxodo, capítulo 32, versículos de 7 a 14. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo-lhe: por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes como uma herança eterna. Agora vem a frase mais emblemática: e o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. E agora? Como é possível conciliar a constatação de que Deus se arrependeu com a afirmação dele mesmo em Malaquias 3,6? Eu sou o Senhor e não mudo. Como conjugar a ideia de um Deus que se arrepende com esse versículo, por favor, Tiago 1,17? Todos juntos. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança
nem mesmo aparência de instabilidade. Em Deus não há mudança, mas no arrependimento há mudança. Quem se arrepende antes pensava uma coisa e agora pensa outra, portanto houve mudança. E agora? Como resolver isto? De novo, Santo Agostinho. Nasceu no ano 354, morreu no ano 430. Diz Santo Agostinho: claro que o homem, com seu pecado, não pode perturbar o plano divino, nem como que obrigar Deus a mudar o que tinha estabelecido. Deus, na sua presciência, previu uma e outra coisa, isto é, quão mal se viria a tornar o homem que ele criou bom e o bem que havia de tirar desse mal. É certo que se diz que Deus altera os seus desígnios em linguagem metafórica. A Escritura chega mesmo a dizer que Deus se arrependeu. Mas isso disse, atenção, isso disse em atenção ao que o homem espera, ou em atenção ao que comporta a ordem das coisas naturais, e não em atenção ao que o Onipotente previu que havia de fazer. Ou seja, na nossa concepção, uma realidade que está para acontecer e que nós pedimos a Deus que não aconteça, e ela não acontece, a questão da mudança, da alteração, está com relação aos nossos critérios de antes e de depois, de expectativa, de ordem natural, e não a vontade de Deus, que eternamente já sabe aquilo que vai acontecer, aquilo que vai se concretizar. Neste caso, com a intervenção de Moisés, com o pedido de Moisés. Diríamos, para ficar mais claro, pelo menos tentar ficar mais claro, Deus Todo-Poderoso sabia desde toda a eternidade que não ia castigar o povo, mas manifestou a Moisés o propósito de, como expectativa, como possibilidade, para que Moisés interviesse, para que Moisés rezasse, para que Moisés intercedesse. E assim, desde toda a eternidade, Deus, sabendo que não ia castigar Israel, levando em conta a súplica de Moisés, fez com que, e aí o autor sagrado diz, Deus se arrepende. Esse arrependimento é linguagem metafórica para dizer aquilo que mudou em relação aos nossos critérios, não mudou em relação a Deus. Repito, é sempre um mistério abismal o que estamos a tratar. Em Deus não há sombra de mudança. Não há qualquer vestígio de instabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 17. No Pai das luzes não há vestígio de mudança. Não há possibilidade de instabilidade. Em Deus nada se muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu sou Deus e não mudo. Quando a Bíblia diz, e Deus se arrependeu, um propósito iminente de Deus que estava para se manifestar sobre a humanidade, sobre aquela pessoa, sobre aquele povo, e que foi dado a conhecer ao orante. O orante, diante dessa possibilidade, diante de um pecado clamoroso da idolatria que estava em andamento, Deus manifesta sua indignação, apresenta uma possibilidade: vou destruir. Possibilidade. Moisés intervém. E aquilo que desde toda a eternidade Deus determinou que aconteceria, ou seja, não vou castigar o povo, porque levarei, e ele levou em conta desde toda a eternidade o pedido de Moisés, em previsão da súplica de Moisés,
aquilo que desde toda a eternidade Deus determinou que aconteceria com Israel, acabou acontecendo. A respeito da oração que é capaz de levar Deus a se arrepender, se arrepender entre aspas, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, diz: não oramos para mudar o que foi disposto pela providência divina, mas para que façamos o que Deus dispôs para ser realizado devido à oração dos santos. A nossa oração não objetiva mudar aquilo que foi disposto por Deus, mas conseguir dele, pelas orações, o que ele dispôs. Também outra explicação belíssima, outra explicação que não é tão fácil, por favor. Mas aqui estão os preciosos auxílios desse anônimo, de São João Crisóstomo, de Santo Agostinho, de São Gregório Magno e de São Tomás de Aquino. Como estamos a 53 minutos do nosso encontro, vamos parar aqui. No próximo sábado, damos continuação a esse tema muito delicado, muito fascinante, muito misterioso e que, com toda certeza, vai suscitar dúvidas. Caros internautas, como vocês percebem, nunca as dúvidas são tiradas aqui ao vivo e são editadas, porque são perguntas fascinantes, são perguntas muito inteligentes desses alunos muito preparados, são perguntas inteligentes, mas não dá para colocá-las aqui. Eu espero, então, que o incompetente professor tenha sido o suficientemente claro para ter dissipado as dúvidas, mesmo sabendo que estamos tratando de algo misterioso e que, enquanto tal, sempre comporta um caminhão de interrogações. No próximo sábado, se Deus quiser, retomamos esse argumento.